Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, olha eu aqui outra vez para a gente juntinho meditar na palavra de Deus. O episódio anterior foi joia demais, a gente aprendeu um pouquinho sobre o homicídio culposo intencional dentro da lei mosaica, como isso apontava para Cristo através das cidades de refúgio. Hoje vamos falar um pouquinho da Lex Talionis, como que nós podemos dizer... Essa questão de olho por olho, dente por dente, né, que acontecia ali, era como a lei atuava. Ela é essa expressão latina que significa lei de tal tipo ou lei de retaliação, né? E a gente vai aprender muito com isso. Que bom que você voltou, fico contente, feliz, fica firme aí, meditando na palavra de Deus, porque tudo aquilo que você enche a sua mente, seu coração, vai refletir no seu comportamento, em suas ações, e é importante a gente estar sempre meditando na palavra de Deus, nunca é demais. Então vamos lá, nesse episódio, capítulo 19, parte 2, episódio 738, nona temporada. Joia demais. Veja que esse princípio Lex Talionis, lei de retaliação, ela defendia que a punição ela deveria ser proporcional ao crime cometido. A Lex Talionis ela é encontrada em vários códigos de leis antigos, como o Código de Hammurabi, as 12 tábuas da Lei de Roma e o Antigo Testamento. Lex Talionis é um princípio que defende que a pessoa que fere outra ela deve ser penalizada de forma semelhante, o olho por olho, dente por dente. A punição ela deve ser aplicada pela parte que foi lesada. O ódio ele tem um apetite insaciável. Ele leva um homem em quem ele habita como um chicote de um senhor de escravos a cumprir suas ordens. Ele rouba seu sono à noite para que ele possa ficar em emboscada para alguma vítima inocente. Veja que durante todo o dia o homem irado que foi ferido, ele é levado às tarefas mais odiosas por essa necessidade de vingança e retaliação. Sem interrupção, o ódio mantém o seu conclave ocupado nas cavernas escuras da alma e pressiona a serviço de cada habilidade e faculdade do homem até que tenha agarrado sua presa. O poder da morte é uma função soberana do Estado. Os anciãos de sua cidade, elas enviarão e o buscarão de lá. A vida humana é preciosa demais para ser colocada à disposição de uma vingança privada. Portanto, a principal província da política estatal é proteger a vida contra a violência. A justiça falará apenas na atmosfera calma da sinceridade e da verdade. O poder representativo de toda a comunidade é o único poder que é totalmente suficiente para as reivindicações da retidão. A justiça ela é mais nobre do que a piedade. Há circunstâncias em que a piedade não deve falar. Um tempo para ela ficar em silêncio. Teu olho não terá piedade. Era algumas situações em que a presença dela estaria fora de lugar. A sua ação seria prejudicial. Veja que a justiça nunca deve estar ausente. A própria atmosfera no reino de Deus ela é penetrada com o seu sopro vital. O seu cetro é o cetro de Deus e exerce uma influência potente sobre cada departamento da vida humana. Entenda,
A justiça é o manto próprio da alma, e sem ela não pode aparecer em lugar nenhum. Toda verdadeira prosperidade é fruto da justiça. Ela não pode ir bem com nenhuma nação, nem com nenhum homem, até que a culpa seja afastada. Até mesmo a compaixão pelos outros deve ser uma compaixão justa. Quando consideramos retaliação, nós descobrimos que é o inverso da regra de ouro que Jesus ensinou. Na verdade, é devolver a uma pessoa sua violação dessa regra para ver se ela gosta. É apenas um método grosseiro de ensinar almas rudes e egoístas que há retribuição em todas as práticas egoístas. Agora, meus queridos, é moralmente correto que aqueles que fazem aos outros o que não desejam que os outros façam a eles devam ter precisamente o que lhes é retribuído. Isso é simples justiça. Quando Jesus orientou seus discípulos a não retaliar, mas a cultivar o espírito de não resistência ao mal, Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42, ele não queria que eles tomassem a lei em suas próprias mãos, mas deixassem para a justiça pública o que antigamente tinha que ser resolvido privadamente. Veja que ele certamente não quis dizer que seus discípulos deveriam proteger os homens dos processos da lei pública, quando eles se tornassem receptivos a ela. O seu conselho considerou o edifício da justiça pública como erguido pelo avanço da civilização e, consequentemente, assumindo muitos assuntos com os quais as partes privadas em uma era mais rude tinham que lidar. A retaliação era nos primeiros tempos um dever que os indivíduos tinham para com o público. É muito frequentemente suposto que a vingança é uma gratificação tal que os homens não precisam de exortação para tomá-la. Mas nós encontramos homens que são covardes demais para retaliar. Homens que preferem deixar os maiores pecadores escaparem do que arriscar qualquer coisa, dando-lhes o que merecem. Antes da justiça pública, portanto, como uma instituição reconhecida e bem elaborada, era necessário sustentar a coragem do povo contra a legalidade, tornando a retaliação um dever público. O vingador, ele não era um homem sedento por sangue, mas alguém que muito provavelmente teria permanecido confortavelmente em casa, em vez de arriscar sua vida em retaliação. Os homens têm que ser incitados muitas vezes à coragem necessária para o dever público. A regra de ouro que Jesus ensinou de fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós era o objetivo que a moralidade do Antigo Testamento visava. Uma maneira de chegar a ela é realizando o seu oposto e dando ao malfeitor uma ideia do que é receber o que não desejamos. Por trás de toda a misericórdia de Deus, há a alternativa do julgamento rigoroso, caso sua misericórdia seja recusada. O Evangelho é a regra de ouro em sua mais alta exemplificação. É Deus fazendo ao homem o que ele gostaria que o homem fizesse a ele se ele estivesse em tais circunstâncias. Mas se os homens rejeitam a misericórdia de Deus e não recebem o amor de Deus, então não há outra alternativa senão a justiça estrita. E justiça estrita significa retaliação. É devolver ao homem o que ele ousa dar a Deus. E se o homem recusa o amor de Deus, em vez de aceitá-lo e retribuí-lo, ele dá a Deus ódio, então é apenas certo, eternamente certo, que ele recebe o que ele dá. Olha só que coisa. Deus não pode deixar de odiar como totalmente abominável a alma que odeia aquele que é amor essencial. A ira é o amor-dor de Deus, como Schoberlein o chamou. É forçada sobre ele pela ação de suas criaturas. Eles tiveram a oportunidade de amar,
Mas uma vez que a recusam, eles devem ser visitados pela ira. Sim, isso irá acontecer. Não há nada de fraco na administração divina. A sua espinha dorsal é a justiça. Mas arranjos especiais foram feitos na expiação de Jesus para permitir que Deus fosse justamente misericordioso. Quando, no entanto, essa misericórdia justa é rejeitada, eis aqui, meus queridos, o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não é que Deus amou, ela te ama e está sempre pronto a te acolher se você rejeita Ele. Olha só, o verdadeiro evangelho. Jesus, para permitir que Deus fosse justamente misericordioso. Quando, no entanto, essa misericórdia justa é rejeitada, Deus deve retomar as linhas mais rígidas e lidar com os ingratos como eles merecem. Na retaliação de Deus, é claro, não há nada mesquinho, nada egoísta. A sua vingança é do interesse da moral pública e uma parte necessária de uma administração do universo sábia. Veja, Deus é claro. Ele não deve haver brincadeira, meus queridos, com a oferta divina. Se ela não for aceita, os homens devem se preparar para a ira. Se não for hoje, será no grande dia do julgamento final. Olha só, isso desperta temor na gente. O versículo 14 desse capítulo 19 nos fala para ter cuidado contra fraudes. Nada que diga respeito ao bem-estar e a alegria do homem está abaixo do cuidado de Deus. A vasta extensão de seu reino não impede sua tutela, nem mesmo cada minuto de interesse de suas criaturas. Deus deve ser reconhecido como proprietário absoluto de todas as coisas. Como criador e sustentador do universo, Ele tem reivindicação suprema a esse globo terrestre. A terra é do Senhor. Nem Ele nunca se separou de sua reivindicação legítima, pois Ele mantém o globo em existência a cada hora e assim continuamente Ele proclama seu controle sobre ele. É seu presente aos homens, não no sentido de que Ele transferiu todos os seus direitos a outros, mas apenas no sentido de que não fomos capazes de comprar dele. Mantemos todas as posses dele em confiança. Estamos vinculados a tais termos e condições que a sua vontade pode nos impor. Embora males resultem da divisão da terra em propriedade pessoal, males maiores resultariam de posse indiscriminada dela. Os campos não seriam bem cultivados, a terra não renderia sua abundância prolífica. Disputa e conflito seriam um estado crônico da sociedade. A propriedade pessoal é essencial para uma vida saudável no estado. No entanto, os homens são apenas administradores e não proprietários absolutos. Os arranjos de propriedade pessoal oferecem um campo excelente para autocontrole, bem como para gentileza com o próximo. Um homem que tem consideração pela saúde de sua própria alma, ele não removerá os marcos de seu vizinho, nem por uma única polegada. Ele preferirá perder do que tomar por fraude um centavo que seja. Esse comando divino aqui do texto, sobre não haver fraudes aqui no territorial, versículo 14, capítulo 19. O homem que tem consideração pela saúde de sua própria alma não removerá os marcos de seu vizinho. Ele preferirá perder do que tomar por fraude um centavo que seja. Esse comando divino é apenas um pequeno ramo brotando do princípio da raiz. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 15 ao 21 nos fala das testemunhas de acusação. A língua é um membro indisciplinado e não pode ser facilmente contida. Uma testemunha não se levantará contra um homem. A narração de uma testemunha ocular ou auditiva deveria ser suficiente, pois um homem verdadeiro sempre falaria dentro dos limites da verdade
e prontamente expressaria sua dúvida se a certeza não pudesse ser alcançada. Mas a experiência comum da humanidade tem sido que a maior parte dos homens ocultará a verdade, mesmo sob a sanção solene de um juramento. Portanto, foi considerado sensato não condenar nenhum homem, judicialmente, a menos que mais de uma testemunha pudesse ser encontrada. O acusado e o acusador, em tal caso, estarão diante do Senhor. Isso não é tanto um pecado contra o homem, mas um pecado contra Deus. Sempre que violamos a verdade, insultamos o Deus da verdade e nos apresentamos diante de Deus para julgamento. Portanto, é de suma importância que cultivemos a veracidade em nossos pensamentos e em nossa fala. Embora possamos esperar conhecer a vontade de Deus em qualquer caso particular, abrindo nossas próprias mentes à ação do Espírito de Deus, ainda somos obrigados a buscar a investigação mais diligente e completa. Deus recompensa não o indolente, mas o paciente pesquisador da verdade. Aquele que pratica a verdade descobrirá a verdade. Deus ajuda aqueles que se ajudam. O caráter e a qualidade de um ato dependem da intenção. Se a intenção se torna um ato aberto, muitas vezes dependerá da oportunidade e circunstâncias externas. Mas Deus vê o motivo e o propósito. Essas são algumas das lições desse capítulo. Veja que se a justiça de Deus é perfeita e reta, como que o homem pode distorcer ela em benefício próprio? Pode o coração humano experimentar verdadeira paz enquanto alimenta ódio e a vingança? Não, ele não consegue. Vamos orar? Para a gente encerrar, leia o capítulo, escute a nossa explicação, medite, tire suas próprias conclusões, direcionado pelo Espírito de Deus, estude o texto sagrado e você nunca será enganado por falsos profetas. Hoje existem muitos evangelhos sendo pregados e uma das armas mais poderosas que temos é conhecer a palavra de Deus para a gente saber quando a gente está sendo enganado, tá bom? Senhor da justiça e da misericórdia, ensina-nos a caminhar em retidão diante de Ti, sem permitir que o ódio domine nossos corações, que nossos lábios falem sempre da verdade, e nossas ações possam refletir, Senhor, o Teu amor. Dá-nos sabedoria para confiar em Tua justiça, sem buscar vingança com nossas próprias mãos, que em cada decisão prevaleça o bem comum e que nossa compaixão nunca contradiza a integridade da Tua lei, que vivamos segundo a Tua vontade, lembrando que o juízo pertence a Ti, o justo juiz. Amém, amém e amém. Joia demais ter você aqui comigo, obrigado pela audiência, pela paciência. Eu volto, se Deus quiser, e eu sei que Ele quer, para a gente continuar meditando na palavra de Deus. Tem muita coisa para a gente aprender ainda, tem muitos episódios aí que você não ouviu, vai lá, escute, compartilhe, e você vai ser tremendamente abençoado pelo poder da palavra de Deus, tá bom? Tchau, tchau, Deus abençoe, um abraço.